queridos, tudo bem com vocês? Nesta aula de História, nós vamos revisar o conteúdo que nós já estudamos nesse segundo bimestre. Então, para você realizar o trabalho avaliativo, assista a essa aula, que será muito importante para que você possa realizar com sucesso esse trabalho, ok? Então, vamos lá, nós falaremos sobre as sociedades nômades. Então, desde o início da humanidade, o ser humano ele se preocupa em buscar meios para a sua sobrevivência. Então, nós vamos saber aqui, como vocês já estudaram, nós já falamos muito, que nós temos os povos nômades e os sedentários. Então, nós temos ali, os sedentários, eles possuíam uma residência fixa e cultivavam a terra. Então, à medida que a produção ia aumentando, os nossos antepassados puderam permanecer por mais tempo no mesmo local e passaram a ser chamados de sedentários. Agora, com relação aos nômades, eles iam de um lugar para outro em busca de alimento, benefícios e recursos para uma vida melhor. Então, eles se mudam com muita frequência para ir em busca desses recursos, porque eles dependem totalmente da natureza para a sua sobrevivência. Já os sedentários, eles cultivam a terra e por isso eles possuem uma residência fixa. Entre os nômades havia aqueles que caçavam animais, praticavam a pesca e coletavam frutos e tubérculos disponíveis na natureza. À medida que a caça, a pesca e os frutos iam se tornando escassos, os grupos mudavam-se para outros lugares onde poderiam encontrar alimento em abundância. Então, quando esses alimentos se tornam escassos, eles se mudam para um outro local em busca dos alimentos que eles necessitam para a sobrevivência. E como eram as casas desses povos nômades? As casas eram provisórias, tendas feitas com peles de animais, gravetos ou ossos. A organização social baseava-se em laços familiares. O trabalho era dividido entre homens e mulheres. Os homens ficavam responsáveis pela proteção do grupo e a fabricação de instrumentos em geral. As mulheres ocupavam-se no cuidado dos filhos pequenos, do preparo dos alimentos e da confecção de vestimentas. Esses são os instrumentos de caça de trabalho. Eles eram feitos de pedra, ossos e madeira. Quais são as semelhanças e diferenças do ser humano de hoje, de nós, para aqueles povos nômades, para os primeiros habitantes, no início, da história da humanidade? Então, nós vemos que, hoje em dia, nós continuamos necessitando de alimento, de moradia, nós ainda precisamos nos proteger dos animais ferozes, nós precisamos também ter uma casa para nos proteger do mau tempo. E naquela época eles também precisavam, então essas são as semelhanças. Agora, as diferenças é que hoje o ser humano possui muitos recursos. Nós temos os supermercados, nós temos fábricas, indústrias que produzem tudo, praticamente nós temos tudo pronto. Agora, antigamente, esses povos, eles necessitavam ir em busca de todos os recursos. Eles coletavam diretamente da natureza. Agora falaremos sobre os caçadores e coletores, os povos Adzas do século 21, que ainda existem, que são nômades do nosso século. Então, esses povos chamados Adzas, eles são caçadores e coletores, como eu já disse. Eles habitam na Tanzânia, continente africano, e vivem da caça e da coleta. Se alimentam da carne de animais, mel, frutos e tubérculos. A alimentação é compartilhada entre todos. Os Adzas dependem da biodiversidade das florestas da região para se alimentar e manter o seu estilo de vida. Como eu já disse, eles coletam todo o seu alimento diretamente da natureza, tá ok? Eles não cultivam e também não criam animais. Eles apenas caçam e colhem os alimentos que eles necessitam. Eles não cultivam a terra, como eu já disse, e nem possuem residência fixa. Conforme os alimentos se tornam escassos, eles se mudam para um outro local onde eles encontram esses alimentos para a sobrevivência.
Agora falaremos sobre os seminômades pastores, os hebreus pastores da antiguidade. Então, os seminômades pastores, eles criam animais, bois, vacas, ovelhas e cabras, e se mudam de um lugar para outro conforme a necessidade de pastagens e água para seus rebanhos. E Abraão é considerado o pai dos hebreus, que se tornaram a nação judaica. Há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, Abraão vivia na cidade de Ur, na região da Mesopotâmia. Seguindo orientação divina, ele mudou-se com sua família para uma terra localizada no Vale do Rio Jordão, na época chamada de Canaã. Como Abraão criava os seus rebanhos, era necessário que eles se mudassem de uma região a outra também em busca de alimento e água para o sustento desses animais, para a sobrevivência. Então, quando eles se mudavam, quando o chefe de família se mudava, toda a sua família, seus descendentes, tinham que se mudar também. Eles levavam os seus servos e todas as suas posses. Essa foi a rota de viagem que Abraão fez de Ur até Canaã. Ficava ali na região da Mesopotâmia. Ele saiu de Ur, foi até Arã, passou pelo Rio Jordão, chegou a Siquém e depois até Canaã. E esses são os países onde estão localizados esses lugares em que esse povo hebreu viveu. Então nós temos aqui o Iraque, Líbano, Jordânia, Israel e Egito. Esse é o mapa atual do Oriente Médio. Agora nós falaremos um pouquinho sobre os Imbas, pastores seminômades atuais. Eles habitam próximo ao rio Cunene, entre a fronteira da Namíbia e Angola, na África. E o gado é a principal riqueza. Eles se migram de um lugar para outro conforme acaba a água e a pastagem para o seu rebanho. E o leite também é a principal fonte de alimento. As mulheres são responsáveis por importantes tarefas de sobrevivência da tribo. Elas ordenham as vacas, alimentam as crianças, produzem utensílios e artesanatos, vendem mercadorias nas cidades e são donas do gado e das terras onde vivem. E por isso, essas mulheres são chamadas de matriarcas. Antes nós vimos que Abraão foi o pai dos hebreus, né? Então ele era o patriarca. E aqui, nessa sociedade desses seminômades pastores atuais, as mulheres são chamadas de matriarcas. Elas são donas do gado e das terras onde elas vivem. Aos homens cabe a tarefa de cuidar dos rebanhos e de transmitir os saberes religiosos aos filhos. Os povos nômades e as mudanças climáticas. Nós vimos que em diferentes países da África ainda existem os povos nômades, como Somália, Quênia, Níger, Etiópia e Sudão. E como nós vimos, eles criam rebanho como forma de sobrevivência. O gado é a principal fonte de alimento e renda. E com o aquecimento global, essas mudanças climáticas, as secas têm sido frequentes nos últimos anos. Só ocorria a cada 10 anos, mas nesses últimos anos têm sido frequentes. E muitos animais não resistem às longas viagens em busca de pastagens e água. Eles acabam morrendo. E muitas pessoas também morrem por falta de alimento. Aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, como nós já vimos anteriormente, desde a Revolução Industrial e com a chegada de muitas indústrias, fábricas, com a chegada das máquinas, ocorreu a poluição e degradação da natureza. Ocorreu também o aumento da temperatura da Terra, com as emissões de gás carbônico. Tudo isso ocasionou um desequilíbrio, como o derretimento de gelo, elevação dos oceanos, tempestades frequentes e muito intensas, como nós já presenciamos aqui também na nossa cidade, ondas de frio e calor extremas, e secas e alteração no sistema de chuvas. Então, todo esse aquecimento global, essas mudanças climáticas, tem trazido muitas consequências para o ser humano. O calor também, aqui em Mato Grosso do Sul mesmo, é muito quente. Então, esses nômades, eles sofrem muito
por causa do aquecimento global, porque lá é uma terra mais quente, mais seca. Então esse foi o nosso estudo de hoje sobre as sociedades nômades e os sedentários. Essa foi a nossa aula de revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Agora vocês irão realizar o trabalho avaliativo. Prestem bastante atenção nas questões, responda com cuidado. Cada questão só tem uma resposta, então não coloque uma outra opção, apenas uma resposta. Então é isso, queridos, que Deus abençoe, dê muita sabedoria a você, tenha um ótimo trabalho, tenha um ótimo dia, fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.